Vamos ficar de pé, irmãos, para ler a Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 4. E vamos ler do versículo 9 ao versículo 12. Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 9 até o versículo 12. A Bíblia diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Amém. Obrigado, Senhor, pela palavra que está diante de nós. É a Tua voz que queremos ouvir aqui esta manhã, falando ao nosso coração, trazendo direção, produzindo conserto em nossa vida, Pai. Que a Tua palavra possa nos lavar esta manhã. Como o Senhor disse aos seus discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que tem ouvido. Que nós possamos também ser limpos pela Tua palavra esta manhã, Pai. Fala ao nosso coração, produz mudanças e transformações efetivas em nossas vidas, porque estamos aqui para nos submeter à autoridade da Tua palavra sobre nós. Que ela fale e que ela transforme, que ela nos alimente. Usa, Senhor, a minha vida, eu te peço, Pai. Nada tenho de mim, senão aquilo que o Senhor me dá, para que eu possa transmitir ao Teu povo e a Tua palavra chegue aos nossos corações. Me dá a unção do Espírito Santo, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, amados. Amados, este texto aqui, eu já preguei algumas vezes sobre ele, especialmente quando falo a casais. Esse texto se encaixa perfeitamente, não é? Para a vida de um casal. A Bíblia diz: melhor é serem dois do que um. O Senhor Deus mesmo disse: não é bom que o homem esteja só. Então, certamente é vontade de Deus o casamento. Deus criou, Deus abençoou isso, é claro. Mas eu creio que esse texto não se aplica apenas ao casamento. O casamento talvez seja o maior relacionamento que alguém pode ter, a maior sociedade que alguém pode fazer. É o relacionamento mais íntimo e mais profundo, é o relacionamento de casamento. Mas nossa vida não é composta apenas por este relacionamento. Nós precisamos nos relacionar com as pessoas. Precisamos ter relacionamentos entre nós como igreja. A igreja é um grande grupo de relacionamento. E a palavra de Deus vai nos falar esta manhã alguns conceitos que nós precisamos trazer para a nossa vida. E Deus está aqui nos dizendo: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Melhor é serem dois. Por quê? Porque nós precisamos de ter alguém perto de nós. Veja, o relacionamento conjugal é maravilhoso. E quem não é casado, como faz? Vive sozinho? Vive sem ninguém? Vive abandonado? Não constrói relacionamentos com mais ninguém? E mesmo quem é casado, só tem relacionamento entre você e seu cônjuge? Se isolam os dois em relação a todo o resto? Não é isso que Deus deseja. E a palavra de Deus fala exatamente a respeito disso. Como Deus espera que sejam os nossos relacionamentos em todas as áreas, não somente no casamento, mas em todas as áreas da nossa vida. Por isso, é bom prestar atenção neste conceito que a Bíblia nos apresenta. É melhor serem dois. Sozinho você não conseguirá absolutamente nada. Às vezes o orgulho humano faz com que a gente pense que a gente pode resolver as coisas sozinhos. Nós, muito controladores, achamos que conseguimos fazer melhor do que qualquer pessoa e conseguimos fazer sozinhos. Irmãos, isso não é verdade. Isso não é plano de Deus para nós. A Bíblia diz: melhor serem dois. É melhor ter alguém ao seu lado.
Você não pode ser feliz sozinho. Já dizia o poeta, é impossível ser feliz sozinho. Você crê nisso, irmãos? Deus está aqui afirmando essa verdade. É melhor ter alguém ao seu lado. E há muitos motivos apresentados aqui por Deus, inclusive nesses versículos. Veja, no versículo 10, ele diz: porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Então nós que às vezes pensamos que podemos fazer tudo sozinhos, que cuidamos muito bem de nós mesmos, a Bíblia diz: quem pensa estar de pé, veja que não caia. E se você pensa estar de pé e ainda por cima está sozinho, se você cair, meu amado, já era para você, porque jamais haverá quem te levante. Não haverá alguém que possa pegar na tua mão e te ajudar. Por isso nós precisamos aprender que necessitamos de relacionamentos. Quando eu falo de relacionamentos, eu sempre cito aqui na igreja que eu não acredito em relacionamentos de dependências. Não é disso que a Bíblia está falando. A maioria dos nossos relacionamentos, eu posso dizer, está doente. Porque nós nos relacionamos com as pessoas num sentimento de dependência umas das outras. E não é isso que a Bíblia fala sobre isso. Essa dependência emocional ou a dependência financeira. Às vezes os nossos relacionamentos estão sempre atrelados a um tipo de dependência. Você se relaciona com o seu pai, com sua mãe, ou com alguém da sua família, que você depende financeiramente daquela pessoa. Se você não precisasse, talvez você nem se relacionasse com ela. Não é? Muitas pessoas levam o relacionamento para esse lado. Ou não, eu me relaciono com aquela pessoa porque aquela pessoa tem dinheiro, e de repente eu vou comer algumas migalhas que caem na mesa dela. Né? Eu vou me dar bem. Por isso que se diz que quando se perde o dinheiro, se perdem os amigos. Né? Por quê? Relacionamentos doentios. Relacionamentos motivados por interesses dos mais escusos. Não, eu vou ser amigo daquela pessoa porque ela tem uma casa de praia. Então, de repente, ela me convida, né? Ou então ela tem um barco, ela vai me levar para passear. Então, é sempre um relacionamento doentio. Porque é baseado em dependências, ou dependência emocional. Não, se eu não tiver um relacionamento com aquela pessoa, eu não vou ser feliz. Não, irmãos, nós podemos ser felizes tendo um relacionamento só com Jesus. Ele nos basta. Só que o Senhor nos constituiu como igreja. E como igreja nós temos que exercitar o relacionamento uns com os outros. Não esse tipo de relacionamento de dependência, mas um relacionamento saudável, que é necessário. A ajuda, o apoio, o incentivo de uns aos outros é importante, queridos. E a Bíblia vai nos falar disso esta manhã. Nós precisamos de alguém, nós não podemos viver sós. E é muito difícil viver sozinho. É muito complicado. As pessoas que passam por essa experiência certamente podem afirmar e atestar a respeito disso. E aí isso me leva a um questionamento. Se é difícil ser feliz sozinho, se é difícil viver sozinho, se Deus diz na palavra que melhor é serem dois e nos aconselha a comunhão, e a Bíblia fala tanto sobre isso, eu olho para nós aqui que estamos numa igreja. Melhor, nós somos uma igreja. Amém, irmãos? Aí eu me pergunto, ora, se isso tudo é verdade, a igreja é conhecida, ou pelo menos explicitada na Bíblia, que ela deveria ser uma comunidade de amor, não é? Não deveria ser assim a igreja? Por que que muitas pessoas não conseguem ter um bom relacionamento dentro da igreja? Isso é sempre motivo para nos intrigar, não é, irmãos? Ora, eu sei que não posso ser feliz sozinho. Eu sei que preciso da companhia dos irmãos, precisamos nos ajudar mutuamente. Sei que a igreja é a comunidade de amor. E por que que tem tantos problemas de relacionamento na igreja? Realmente, irmãos, eu não me conformo com isso. Como pastor, nesses 14 anos, né, já vai para 15 anos que eu sou pastor, eu já vi muitos problemas na igreja. Muitos desentendimentos entre os irmãos, muitas picuinhas, muitas fofoquinhas. Olha, se eu pudesse escrever um livro, eu acho que ia ser maior que a Bíblia o livro, né? De tantas histórias que eu teria para contar. Mas eu fico me perguntando por que é assim. Por que nós vamos nos conformar que as coisas sejam assim? Se precisamos nos relacionar,
Se relacionamento é bom, segundo a Bíblia, e a igreja seria o melhor lugar para praticar isso, ou não? Há pessoas que conseguem ser melhores num clube do que numa igreja. Há pessoas que conseguem ser melhores no ambiente de trabalho do que numa igreja. Irmãos, eu não me conformo com isso. Você se conforma com isso? Tem que haver uma maneira da gente não se conformar e lutar contra isso. Porque aqui seria o melhor lugar para nós exercermos os nossos bons relacionamentos. Por que há tanta dificuldade de relacionamento dentro da igreja, se é verdade que nós precisamos uns dos outros? E se Deus nos constituiu como igreja, corpo de Cristo. Como diz a Bíblia, embora muitos membros com funções diferentes, todos parte do mesmo corpo. Como pode, diante disso, ter tanta dificuldade em relacionamento? Irmãos, nós precisamos pensar sobre isso e aprender a nos relacionar melhor, para que melhore a nossa qualidade de vida. Existem pessoas hoje que estão sós, e a gente até se compadece de algumas delas, mas há muitas pessoas que chegaram a este ponto por culpa delas mesmas, irmãos. Não digo que são todas, algumas foram abandonadas de verdade, mas outras provocaram esse abandono, porque há pessoas que você não tem o menor prazer de estar ao lado delas. Vamos traduzir num português melhor? Gente chata. Você aguenta gente chata, meu irmão? Você atura gente chata? É difícil demais. Então, o final de uma pessoa chata é um asilo, onde ninguém vai ficar lá sozinho, isolado, porque é chata demais. Ninguém aguenta essa pessoa. Então, às vezes, nós somos os culpados dos problemas de relacionamento, mas nós colocamos sempre a culpa nos outros. Às vezes a pessoa chega na igreja e não consegue se ambientar. E ela começa a dizer, essa igreja é fria, essa igreja é assim, essa igreja é assada, essa igreja não tem amor. É sempre fácil culpar a igreja. Irmãos, eu defendo a igreja com unhas e dentes. Não é a minha igreja, eu defendo a igreja de Jesus. Entende? Com unhas e dentes, irmãos. Não é a igreja culpada de coisa nenhuma, o culpado é você, que não sabe se comportar, que não tem relacionamento, que não sabe ser uma pessoa que se relaciona com os outros. Então, a igreja é fria, você que é frio. Tudo que você falar mal da igreja, eu falo mal de você. Tudo que você disser da igreja, eu jogo para cima de você. Porque é individualmente culpa de cada um de nós não saber nos relacionar. É muito fácil culpar os outros. Ainda mais quando os outros são tão genéricos, assim, a igreja. A igreja são aqui, pelo menos são 300 e tantas pessoas. Todo mundo aqui não presta? Pensa comigo. Irmão, tem alguém que presta aqui. De repente, quando eu penso que ninguém presta, porque eu não presto. Entendeu? É isso que eu preciso entender. De repente, eu preciso voltar para mim. A minha atenção, a minha artilharia. Talvez o problema esteja em mim. Talvez eu não preste. E aí que a gente precisa pensar. Quando falamos de relacionamento, e eu quero hoje trazer uma mensagem para você sobre isso, não é para que somente melhore a igreja, mas para que você melhore. Porque se cada um de nós individualmente for melhor, a coletividade será melhor. É aquela história, se cada um limpar a sua calçada, a rua ficará limpa. É ou não é? Se cada um de nós for melhor como pessoa, nossa igreja será uma coletividade melhor. Você entende isso? Melhor é o que Deus quer que nós sejamos. Como então melhorar os nossos relacionamentos? Irmãos, precisamos pensar nisso. O que eu preciso para que isso melhore? Porque melhorando vai melhorar a minha qualidade de vida. Você concorda? Quem quer ter uma boa qualidade de vida? Todo mundo. Você vai conseguir uma boa qualidade de vida se você não falar com ninguém? Eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar alguns milhões de dólares, você vai construir uma casa maravilhosa, a casa dos seus sonhos, com piscina, com sauna, com tudo, massagem, hidromassagem, tudo que você imaginar, você vai botar na casa. E vou largar você ali sozinho. A primeira semana vai ser ótima, talvez até o primeiro mês. Mas e depois disso? O que vai ser de você?
Você vai enjoar de jogar videogame sozinho. Você vai enjoar de tomar banho e tomar massagem sozinho. Você vai enjoar de todo aquele luxo, aquela riqueza. Porque você precisa de pessoas ao seu lado. Então a qualidade de vida que cada um de nós tem não é diretamente proporcional ao quanto dinheiro nós temos na conta bancária. A qualidade de vida é proporcional aos relacionamentos bons que nós temos, irmãos. Por isso é possível ser pobre e ser feliz, embora muita gente hoje não acredite mais nisso, né? Por quê, irmãos? Às vezes na casa do rico é uma baderna, ninguém se entende, um engalfinha o outro. E às vezes na casa do pobre tem amor, né? Aquela história, nós é pobre, mas é limpinho, né, irmão? Enquanto tem tanto rico sujinho, irmão, tanto rico sujinho. Porque o que importa no final são os relacionamentos. Porque tudo que a gente conquistar e comprar nesse mundo, nada a gente vai levar no caixão, sabia? Nada. Teu caixão não tem gaveta, não vai levar nada do que você adquirir. Mas as amizades, os relacionamentos bons que você fizer, você vai levar. E vão ficar aqui também. Vão ficar memórias, vão ficar saudades, porque isso é que vale a pena na vida. Qualidade de vida está intimamente ligada à qualidade dos nossos relacionamentos. Então vamos olhar para a Bíblia essa manhã, para tirar algo para a nossa vida, para que eu e você venhamos a melhorar e automaticamente a igreja melhore junto. Amém, meus irmãos? É isso que Deus quer de nós essa manhã. O que eu preciso para entender isso? A Bíblia coloca isso em termos muito simples e práticos. Primeiro, acima de tudo, o amor. Sem amor, não há relacionamento, irmãos. Sem amor genuíno, não há relacionamento. Veja como Deus fala sobre isso. Marcos capítulo 12, vamos ler. Versículo 30. Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, verso número 30. Veja o que está escrito na palavra de Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O mandamento que está aqui entregue, amar a Deus com toda a intensidade que você puder. Então eu preciso, para começar a me relacionar bem, eu preciso amar a Deus em primeiro lugar. Quem não ama a Deus jamais terá um bom relacionamento com ninguém. Se nem com Deus eu consigo um bom relacionamento, que dirá com os outros? Se eu então quero consertar os meus problemas de relacionamento, em primeiro lugar, eu tenho que aprender a me relacionar com o Pai. Com o meu Pai, eu preciso aprender a me relacionar com Ele. E a maneira certa é amá-lo. Amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e como diz a Bíblia, com todas as forças, com toda a intensidade. Se eu preciso gastar energia em algo, em primeiro lugar eu tenho que gastar no amor a Deus. Amar a Deus, como diz a Bíblia, sobre todas as coisas, é o princípio para eu ter uma qualidade de vida melhor, me relacionando com as outras pessoas. Esse é o primeiro mandamento que aqui nos é dado. Leia o versículo 31 agora. O segundo é: amarás quem? O teu próximo. Como? Como a ti mesmo. Então diz a Bíblia que a segunda fase é amar o meu próximo. Da mesma maneira que eu amo a quem? A mim mesmo. Veja como isso começa a esclarecer os nossos problemas de relacionamento. Há muitas pessoas que têm problema de relacionamento porque, na verdade, elas não se amam. Quem não se ama não consegue amar ninguém, irmão. A Bíblia diz como segundo mandamento: ame ao teu próximo da maneira que você ama a você mesmo. Se você se odeia, você vai acabar transferindo isso para o seu próximo. Você vai acabar odiando os outros. Como é que você se odeia e vai amar alguém? Quando você amar alguém, você tem que amar com a mesma intensidade que você se ama. Então, um grande problema de relacionamento é que nós, às vezes, não temos uma imagem positiva de nós mesmos. Pessoas depressivas, que se depreciam constantemente, elas têm a tendência a depreciar tudo que está à sua volta.
Elas depreciam as demais pessoas, porque ela faz isso com ela própria. Veja, um sentimento básico de amor próprio, de autopreservação, isso é um sentimento nato do ser humano. O ser humano nasce com o instinto de se preservar, qualquer animal nasce com o instinto de se preservar. Nenhum animal nasce querendo se suicidar, irmão. Também o ser humano não é assim. A gente nasce querendo preservar a vida a todo custo. Mas as pessoas que se depreciam, que são assim depressivas, elas acabam também por depreciar tudo que está à sua volta. De repente, o problema de relacionamento é que a pessoa não se aceita. Se ela não se aceita, ela não consegue aceitar o outro. Ela olha para si mesma, ela se reprova, então ela começa a reprovar os outros. Normalmente criticamos nos outros aquilo que é o nosso problema, irmãos. Isso é para pensar. Normalmente somos ferozes em falar de outras pessoas com coisas que na verdade são problemas nossos. Porque eu, na verdade, não consigo me aceitar. Não tenho apreço sobre a minha vida, então começo a depreciar todos que estão à minha volta. Você vê, teve um pregador americano que foi pego num escândalo alguns anos atrás, Jimmy Swaggart, lembra disso? A pregação de Jimmy Swaggart era só contra imoralidade, só contra pornografia. Caiu exatamente nisso que ele pregava contra. Exatamente nisso foi o que ele caiu. Você veja como são as coisas, irmãos. A pessoa que se deprecia, ela tende a depreciar os outros. A pessoa que não se ama, ela tende a não amar os outros. Porque ela vê todos os outros como adversários, como possíveis adversários. Quando ela vê alguém melhor do que ela fica indignada. Porque ela não tem apreço por si mesma. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Ter apreço pela tua própria vida. Isso é importante. Se aceitar como você é. Não digo que você não queira e não deva querer melhorar. Senão é complicado, né? Eu olho para mim e vejo que eu sou uma porcaria e digo, eu me aceito assim. Eu sou uma porcaria, estou feliz sendo uma porcaria. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas você precisa se autovalorizar. Dar valor à vida que Deus te deu. Pelo menos ao fato, se você é crente, ter sido salvo pelo Senhor. E o que Ele viu em você para te salvar? Foi um bom comportamento? Não. O que Ele viu foi o amor de Jesus derramado por você na cruz, irmão. Então isso é suficiente para valorizar a tua vida. Você tem valor porque o sangue precioso foi derramado, pagando o valor da tua vida. Então você precisa começar a se valorizar. Começar a ser feliz interiormente, para que exteriormente essa felicidade possa se manifestar nos seus relacionamentos. Isso é muito importante. E o mesmo versículo 31 diz, ame ao teu próximo, da mesma maneira que você ama a si mesmo. Então, primeiro, eu preciso amar a mim mesmo, para que depois eu tenha um parâmetro de referência para manifestar amor ao próximo. Não inverta as coisas. Apesar de na ordem da frase as coisas estarem ao contrário, primeiro você tem que amar a si mesmo, para que você tenha um parâmetro de como amar o próximo. Entende isso? Mas amar ao próximo é mandamento do Senhor. Você acredita nisso? Deus está mandando você amar o próximo. Quem é o próximo? A pergunta teológica dos fariseus, dos escribas, para Jesus, quando perguntaram a ele, quem é o próximo? Os judeus discutiam sobre isso. Quem é o próximo? O próximo é quem está sentado do meu lado? Olha para o lado aí, vê se tem um próximo aí. Está pertinho de você? Tá, é próximo, né? É. Mas aquele que está lá do outro lado, então não é próximo, está longe, né? Aquele lá é o meu longe. Esse é o meu próximo, aquele é o meu longe. Não, não é assim que funciona. Mas o judeu ficava discutindo sobre isso. Quem é o meu próximo? Será que ele está no meu bairro? Na minha cidade? O meu próximo é meu parente? Meu próximo é da minha família? Meu próximo é um outro judeu igual a mim? Se não é judeu, não é meu próximo? Meu próximo é outro cristão? Quem é o meu próximo? Jesus respondeu. Como é que Jesus respondeu? Com uma parábola. Você lembra disso? Parábola do bom samaritano. Foi com esta parábola que ele respondeu com o meu próximo. E pelo desenrolar da parábola, a gente vê que ele botou um samaritano na jogada falando com um judeu. O judeu odiava samaritano. E no final ele perguntou, quem foi o próximo desse aí? O próximo é qualquer um que se disponha a amar como o Senhor está mandando amar. Você entende?
Então quem está aí do seu lado da igreja é próximo. Quem está longe de você, lá do outro lado da igreja, é próximo. Quem está lá em cima no segundo andar é próximo. Qualquer pessoa que esteja aqui dentro é próximo. Qualquer pessoa que esteja na rua é próximo. Amém? E a Bíblia está dizendo, ame ao teu próximo como a você mesmo. Então, amados, eu preciso ter um bom relacionamento para poder amar. Ame ao teu próximo, quer dizer, ame até o chato do irmãozinho do teu lado aí, tá? Daquele irmãozinho que você não suporta quase, né? Porque ele é chato. Tem chato na igreja? Tem? Ame o chato, ame qualquer um, mas busque ter um bom relacionamento, para que você possa exercer esse amor, para que ele não fique apenas filosófico, mas para que ele se torne prático. Aí, olhando para a prática, olha o que a Bíblia diz, 1 de João, capítulo 2, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11. Olha o que a Bíblia vai dizer para nós. Gente, vamos tomar vergonha na cara. Ouvindo um texto igual a esse, e não tomando vergonha, meu Deus, só levando você. Aquele que diz estar na luz, e faz o quê? Odeia seu irmão, até agora está onde? Então está enganado. A pessoa acha que está na luz, mas assim, eu não vou com a cara daquele irmão. Tu está no inferno. Tu não está na luz, só se for o brilho do fogo do inferno, que você acha que é luz, né? Está em trevas, diz a Bíblia. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está onde? Nas trevas, e anda onde? Nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É cego. Qualquer um que diga assim, eu não gosto daquela pessoa, é cego. Você tem que dizer que não gosta, você tem que amar, irmão. Se você diz que não gosta, você está já desobedecendo. Deus manda, segundo mandamento, qual é? Amar ao teu próximo. Quem é teu próximo? Qualquer um. Se você diz, eu não gosto daquela pessoa, quer dizer, eu não amo aquela pessoa, concorda? Não, eu não gosto, mas eu te amo, tá, meu irmão? Olha, irmão, eu não gosto de você, mas eu te amo. Alguém vai acreditar nisso? Fala para mim. Então, se você diz, eu não gosto, na verdade, você não ama. Se você não ama, você está fazendo o quê? Está desobedecendo. Se você está desobedecendo, você está em trevas. Se você está em trevas, você está cego, não sabe para onde vai. Embora você pense estar na luz. A Bíblia diz, na verdade, você é um cego que está no inferno. É isso que a Bíblia está dizendo. Veja como é sério isso, irmão. A gente está aqui brincando, rindo, mas é seríssimo o que Deus está dizendo. Porque é um auto-engano tremendo. Eu achar que estou na luz, quando na verdade estou na treva. Eu achar que estou abafando, na verdade eu estou sendo abafado, irmão. Isso é terrível. E a gente precisa cuidar disso. Veja, 1 de João ainda, capítulo 1, agora versículo 7. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, o que acontece? Mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, ao invés das trevas, veja, aquele que odeia, que não ama, está nas trevas. Mas se ao invés disso nós estivermos na luz, a luz facilitará a nossa comunhão. Teremos comunhão uns com os outros, comum união. O que é necessário para que eu tenha comunhão com alguém na igreja? Que eu esteja na luz. Por que vem as briguinhas, os desentendimentos, as fofoquinhas? Porque na verdade você está em trevas. E eu não tenho medo de dizer isso para você. Quem vive se metendo em encrenca, fazendo inimizade, quem vive de mal com os outros, olhando de cara feia, tu vai para o inferno. E se continuar assim, vai mesmo, irmão. Porque está nas trevas, embora pense que está na luz. Não está. Porque se andarmos na luz, a Bíblia diz, a consequência, veja comigo, você leu comigo o versículo, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos. Ou seja, a consequência é, teremos comunhão. Então quem não consegue ter comunhão, está encapetado, irmão. Está nas trevas da cabeça aos pés. Porque a consequência da luz é a comunhão. É claro isso na Bíblia.
É natural, a consequência de andar na luz é ter comunhão. Presta atenção. Às vezes nós temos comunhão na igreja, mas só no meu grupinho. Não, o outro lá não é do meu grupinho, então não tem comunhão com ele. O outro lá não é do meu ministério, então não tem como. Vai para o inferno do mesmo jeito. Está encapetado do mesmo jeito. Embora esteja na igreja, trabalhando, fazendo coisa, fazendo um monte de coisa, não está na luz, porque está olhando para o seu grupinho. Sabe qual é o seu grupinho? É a igreja de Jesus. A que está aqui em São Cristóvão e a que está em qualquer outro lugar desse mundo. É a igreja de Jesus. Aqueles que confessam ao Senhor como Senhor e Salvador. E é com esse que eu tenho que ter comunhão, se eu andar na luz. Ande na luz e a comunhão se tornará natural na sua vida. É um cuidado que a Bíblia está dizendo devemos ter. Então, diante disso, por que tantos problemas de relacionamento? Por que tantos não conseguem conviver com seus irmãos? Essa é a pergunta que eu faço. Irmão, será que é falta de conhecimento da Bíblia? Será que aqui na igreja você não ouve a palavra suficientemente? Será que nós, pastores, vamos ter que nos empenhar ainda mais para mandar mais Bíblia para você, mais escola dominical, mais pregação? Eu acho que não é falta de pregação. Sinceramente, fala aí. É falta de pregação. A pregação aqui a gente não prega, a gente fica contando historinha, é isso? A gente não usa a Bíblia aqui na pregação? Será que é isso, irmãos? Não, não é. Então a gente sabe, a gente conhece tudo que está na Bíblia. Eu não sei quantas vezes eu já li, nesses 15 anos de pastor, os versículos que eu acabei de ler agora. Eu não sei quantas vezes já, eu perdi a conta. Então todo mundo que está aqui, e eu também, já conhecemos esses versículos de cor e salteado. Já consigo citar para você sem ler na Bíblia, irmão. Porque eu sei de cor isso aqui. Mas além de saber de cor, a gente precisa praticar isso aqui. Então, diante disso que todos sabemos, por que entra ano, sai ano, ainda tem problema de relacionamento na igreja? Eu queria saber a resposta, irmão. Sabe por quê? Está faltando relacionamento com Deus em primeiro lugar. O que falta é relacionamento com Deus. Lembra o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você me amar, você me obedece. Se você não me ama, eu mando você amar os outros, você não vai amar os outros. Entende isso? Primeiro você tem que me amar, amar a Deus, para depois você conseguir obedecer qualquer mandamento dele. Se ele diz para você, ame o teu próximo como a ti mesmo, mas se você primeiro não o ama, você não vai obedecer isso. Então o que está faltando é relacionamento com Deus. Como diz esse mesmo versículo de 1 João 1,7. Se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, mantenhamos comunhão uns com os outros. Primeiro eu preciso andar como Ele, na mesma luz. Primeiro eu preciso ter comunhão com Ele, para depois eu poder ter comunhão com você. Irmão, não existe comunhão se primeiro não é com Deus. Veja, algumas pessoas dizem assim, não, a igreja evangélica é um problema, porque lá, olha, tem muita confusão. No centro espírita que é legal, todo mundo se ama, né? O centro espírita é amado. Então vai para lá. Vai para lá, não me perturba não. Some da minha frente. Vá para o inferno. Né? Se você acha que o centro espírita é melhor que a igreja, está fazendo o que aqui, olhando para a minha cara? Some daqui, vá para o inferno junto com todos eles. Porque existe amor, mas não existe relacionamento com Deus. As duas coisas estão erradas. O que às vezes acontece na igreja é falta do mesmo relacionamento com Deus. Os problemas que existem na igreja são fruto da falta do mesmo relacionamento com Deus. Então não adianta ficar dizendo que o lugar é melhor, que o lugar é melhor. Mude você. Tenha você um relacionamento com Deus. Incentive o teu irmão a ter um relacionamento com Deus. A amar a Deus, independente das circunstâncias. E aí nós teremos um perfeito amor entre nós. A Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. Não haverá, se não exercitarmos primeiro esse amor a Deus que todos nós temos que ter. E por que há problemas de relacionamento apesar de tudo isso? Porque há crises no coração de cada pessoa, queridos. As crises internas não foram resolvidas. Veja comigo o que está escrito em Provérbios, capítulo 4. Nós vamos ler alguns textos aqui para basear a mensagem.
Provérbios capítulo 4, veja, é um livro de sabedoria, sabedoria dada por Deus. E diz o versículo 23 e o versículo 24, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o que, meu irmão? Guarda o coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. O que a Bíblia diz? Para você guardar o coração. Por quê? É problema de relacionamento. Problema de relacionamento vem de crises internas do coração da pessoa. A pessoa está desassossegada, por isso que ninguém consegue se dar bem com ela, porque ela parece um porco-espinho. Já tentou abraçar um porco-espinho, meu irmão? Não dá. O porco-espinho depois diz assim: eu sou tão infeliz, ninguém me abraça. Por causa tu é um porco-espinho, que abraça? Pensa bem nisso. Ninguém me abraça, mas eu sou um porco-espinho. Todo mundo que chega perto de mim é espinhado, é espetado por mim, porque meu coração está em crise. Então, se eu não guardo o coração, como é que eu vou ter bom relacionamento com alguém? Pensa nisso, queridos. Veja, na primeira família que Deus instituiu, teve problema de relacionamento. Olha como isso é antigo, né, irmãos? Quem foi a primeira família que Deus criou? Você crê? Foi o macaco e a macaca? Não. Quem foi? Adão e Eva. Primeiramente, problema de relacionamento entre os dois. Adão bobeou, deixou Eva sozinha. Serpente chegou, passou uma conversa. Eva, com a conversa da serpente, convenceu Adão e os dois, deu no que deu, está aí. Aí logo depois, filhos, Caim e Abel. Crianças lindas, correndo pelo jardim, maravilha, brincando juntas. Chegou um dia, o que aconteceu? Caim fez o quê? Matou Abel. Na primeira família, já teve um problema de relacionamento. Por quê, irmão? Por que Caim matou Abel? Ah, é o diabo, foi o diabo. Ah, foi o diabo, tudo foi o diabo. Então, porque desde o princípio tudo é o diabo, né, irmão? Mas vamos pensar no coração de cada um deles. Ah, o diabo me usou. O diabo usou o irmão. Mas quem é o culpado? É o irmão, não é o diabo. O diabo está fazendo o que ele veio para fazer. O papel dele é fazer isso. O diabo é nota 10, irmão. Porque o papel dele está cumprindo direitinho. Nota 0 para você, que se deixa usar pelo capeta. Pensa bem. Não adianta botar a culpa no capeta. É no meu coração que ele atuou. É no meu coração que ele conturbou para que eu fosse um instrumento dele para matar o meu irmão. Caim foi usado. Sim, foi. Mas por quê? Porque o seu coração não estava em paz. Por quê? Vamos lá, Gênesis 4. Também já cansei de pregar isso aqui. Gênesis 4, versículo 5 ao versículo 7. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Veja, Deus não põe a culpa no diabo. Deus põe a culpa em Caim. O desejo é contra você, mas quem tem que dominar é você mesmo que tem que dominar. Essa tua língua de trapo que vive fazendo fofoca, não adianta pedir para Deus dominar ela. Quem tem que dominar ela é você mesmo. Amém, irmão? Amém. É você. O teu desejo de fofocar, de falar dos outros, será contra você, mas cabe a você dominá-lo. Veja, Deus não se agradou de Caim e de sua oferta. Por quê? Ele olha primeiro quem está ofertando, não a oferta. E quando olhou para Caim, viu uma porcaria. Viu um coração todo contaminado, já todo invejoso, todo recalcado. Irmão, tem gente recalcada demais na igreja. Por isso tem problema. A pessoa é recalcada, vem cheia de complexo, cheia de coisa. Ela se relaciona com os outros, toda cheia de recalque, cheia de milindre. Tem gente, irmão, sinceramente, vou falar uma coisa para você. Não diz para ninguém, não. Não diz para ninguém, não. Vamos falar uma coisa no seu ouvido. Eu, se pudesse, eu internava alguns membros aqui da igreja. Mas no hospício, meu irmão, jogava a chave fora, deixava passar um ano lá dentro, tomando algum remédio, para ver se melhorava. Sinceramente,
Porque a pessoa é doida. É doida, irmão. Não tem jeito, aí não adianta a Bíblia, não adianta pastor, não adianta oração. É doideira. É recalque, a pessoa fica um porco espinho. Não adianta. Porque o coração não está tratado. O problema é do coração procedem as fontes. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Caim não guardou o coração. No coração dele ele começou a amargurar. Olha lá, Abel foi aceito, eu não. Olha só, ele trouxe, Deus aceitou, não me aceitou. Isso não vai ficar assim, não vou acabar com esse desgraçado. E começa. Dentro da igreja acontece isso. Olha, o pastor está dando chance para aquele ali, para mim nunca dá. Vou pegar esse pastor lá fora. Eu vou arrebentar com ele, vou fazer uma oração para ele cair, safado, sem vergonha. Eu ainda hei de ver, já viu essa? Hei de ver. Essa do hei de ver é um barato, né, irmão? É Caim puro, é coração podre, irmão. Podre. Por quê? É Bíblia, vamos ler a Bíblia, Mateus 12. É Bíblia, irmão. Tem jeito. Mateus 12, 33 e 34. Mateus 12, 33 diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, Jesus é mais duro que eu. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio coração. Coração está assim, coração de Caim estava desse jeito, a cara dele estava um limão. Tanto que Deus diz: Caim, por que caiu o teu semblante, Caim? Deus viu na cara dele, a cara dele já mostrava tudo. Tem irmão que entra na igreja, você vê pela cara, você diz assim: meu Deus, credo em cruz. Né? Você faz assim, não faz? Crê em Deus Pai, né? Porque não é possível, o cara vem com aquela cara, parece uma assombração, parece que vai matar alguém. Já te olha fulminando. Quando aquela pessoa abrir a boca, o que vai sair daquela boca, meu irmão? Só Deus sabe. Não é? O que vai sair dali, se der uma cutucada nela, então, meu Deus, tem gente assim, não vai cutucar porque vai dar problema. Não fala nada, deixa ela falar, não fala, porque se retrucar, explode. Porque o coração está cheio, imagina você tomar um banho disso. Imagina, é melhor não mexer. Não, o coração está lotado, é melhor não tocar. É bíblico, a boca fala do que está cheio o coração. Então vem a crise na língua. E a língua da pessoa se torna uma arma, uma R-15. Porque o coração está cheio de bala, né, irmão? E o resultado disso, qual o resultado? Relacionamentos ruins na igreja. Dificuldades uns com os outros, separações, nichos, as famosas panelinhas. Por que isso? Porque contamina. Algum diz para o outro assim: não, vem para a minha panelinha, que a minha panelinha é melhor do que aquela. Não sai dessa, vem para mim, a minha de pressão, aquela está com o cabo quebrado. A minha panela é melhor. E aí começa essas coisinhas. A igreja deixa de ser o corpo de Cristo, como deveria ser. Porque as crises começaram lá dentro do coração. E aí qual é o resultado disso? Obras da carne. Leia comigo Gálatas, irmãos. Gálatas capítulo 5. A gente fica olhando para o final e não vê a causa. O problema é a causa, irmão. Gálatas capítulo 5. A gente olha para o pecado, mas não vê a causa do pecado. Vamos ler a Bíblia? Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21. Ora, as obras da carne são conhecidas. O que são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni: não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Da onde vem isso tudo? Vem do coração desajustado, desassossegado, que vai promover esse tipo de coisa, irmão. Gente que fala demais, gente que destrói. Veja o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 10. Vamos ler Provérbios?
Provérbios capítulo 10, versículo 19, diz assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Tem irmão que fala demais, irmão. Acaba dizendo besteira. Modere os lábios para ser prudente. Provérbios 16, 28, o que está escrito em Provérbios 16, 28. O homem perverso espalha o quê? Contendas, e o difamador separa os maiores amigos, diz a Bíblia. Olha só como isso pode se transformar num problema. Toda a igreja, quando o nosso coração cheio de coisa começa a espalhar o que está dentro, saindo pela boca, uma lambança danada, um vômito para cima de todo mundo, irmãos. É por isso que muitas vezes temos problemas de relacionamento. E aí, o que fazer para mudar isso, queridos? Isso é a história que eu tenho visto todos esses anos. Entra um, sai outro, e vai um, às vezes é com um, às vezes é com outro, mas a história vem se repetindo todos os anos na igreja. As coisas acontecem dessa maneira muitas vezes. Qual a solução para isso? Qual o relacionamento que Deus espera de nós? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo, resolver os problemas do teu coração, o que Deus deseja que aconteça, irmãos. Primeira solução para isso, eu quero dizer, está em Efésios capítulo 4. Vamos ler Efésios, capítulo número 4 de Efésios, versículo número 32. Diz assim: antes, sede um para com os outros como? Benignos, compassivos. Que mais? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Compassivo, perdão. O que precisa para melhorar relacionamento é perdão. Sem perdão não existe relacionamento. Quem é casado acha que pode viver casado sem perdoar o cônjuge? O que você acha? Sempre vai ter algo para ser perdoado. Quem é amigo acha que não vai ter que perdoar o amigo? Existe alguma... Não, é só meu amigo que nunca vai me dar um motivo para eu perdoá-lo. Você acha isso? Então você não vai ter amigo nenhum. Porque sempre alguém, em algum momento, vai fazer algo que vai necessitar do seu perdão. Ah, na igreja nós somos todos irmãos. Irmãos não deveriam ser assim, mas são. Até porque você é assim, porque eu sou assim. Porque nós não somos todo o tempo bons, nós erramos. Então nós precisamos de perdão. Quem precisa de perdão? Hein? Eu preciso de perdão. Você precisa de perdão. Porque nós erramos. Porque nós falhamos. E a solução para qualquer relacionamento é exercitar perdão. Veja, exercitar perdão, eu não digo que não seja corrigir. Alguns, sempre eu tenho que ter um cuidado quando eu prego sobre isso, porque alguns dizem, não, o pastor está dizendo então para a gente ver qualquer coisa e deixar para lá. Não é isso, queridos. Você conhece a Bíblia? A Bíblia fala de correção, a Bíblia fala de chamar o teu irmão e interrogá-lo a respeito de qualquer problema entre vocês dois. A Bíblia fala de que você tem alguma coisa com seu irmão, chegue a ele, fale para ele. Mas é tudo com amor, com disposição de perdoar, pensando no bem do corpo, maior do que o bem de mim mesmo. A Bíblia diz até que se eu precisar, eu devo sofrer o dano em prol do corpo. Você sabia disso? A Bíblia diz, se é em prol do corpo, que eu sofra o dano. Mas eu tenho que corrigir, eu tenho que ir, perguntar, falar, mas com amor, com disposição de perdoar, com desejo de trazer entendimento. É isso que está nos faltando. O perdão é o primeiro passo, queridos, para mudar relacionamentos, para transformar. Você que está aí de mal com uma pessoa na igreja, há um tempão que você não fala com ela, pelo amor de Deus, tome vergonha hoje na cara. Tome vergonha enquanto você tem cara, enquanto o bicho não come tua cara. Tome vergonha, irmão, porque não herdará o reino de Deus quem pratica essas coisas. Então, o primeiro passo é perdoar. E como é que se perdoa? É a pergunta que todos fazem. Irmão, nós temos dificuldade em perdoar, principalmente quando nós somos atingidos. Porque ao olharmos para aquela pessoa, a nossa mente ela é terrível.
Ela imediatamente lembra o que aquela pessoa fez. É batata, isso vai acontecer. Não, eu perdoei o fulano, mas quando o fulano chega, põe aquele, sabe aquele instante, o fulano me apunhalou. Você lembra, não tem como, você lembra. Então só tem uma solução. É você olhar com os olhos de Jesus. Como é que Jesus olha aquela pessoa? Se Jesus olhasse para a gente, lembrando dos problemas da gente, misericórdia, Ana. Se Jesus olhasse para nós, lembrando das bobagens que a gente já fez e continua fazendo, ah, meu Deus do céu, o que seria da gente? Então a única maneira de você perdoar alguém é olhar com os olhos de Jesus. Não olha para a pessoa, você olhando para ela, olha Jesus olhando para ela. Com os olhos do Senhor, é a única forma da gente conseguir perdoar. Você lembra quando Jesus olhou para Pedro? Você lembra daquela cena que a Bíblia descreve tão maravilhosamente? Pedro nega Jesus 3 vezes. Eu não conheço, não conheço, não conheço. De repente o galo canta, ele lembra. E quando ele lembra, ele olha para Jesus e Jesus está olhando para ele. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Que ele chorou amargo. Mas foi um choro que trouxe arrependimento para o coração dele. Porque ele foi olhado por Jesus, não com aquele olhar fulminante, miserável, bandido, me negando. Às vezes a gente daria um olhar desse para uma pessoa, não é, irmãos? Você me apunhalou, você me traiu, você... Mas não foi esse olhar. O olhar de Jesus para Pedro salvou Pedro. Porque ele viu, ele se constrangeu de ver que apesar de ele estar fazendo o que ele fez, e Jesus ter dito isso, quando ele olhou para Jesus, ele viu o olhar de amor de Jesus. E é esse olhar que muda vidas, irmãos. O olhar fulminante, ele não muda ninguém. Aquele olhar odioso não transforma. Mas o olhar do amor é o olhar da misericórdia. E é esse olhar que ele ministrou a Pedro, que levou ele a chorar, mas chorar para se arrepender e para mudar de vida. É esse olhar que a gente tem que olhar para as pessoas. As pessoas que erram. Aqui está cheio de pessoas que erram, irmão. Aqui está cheio. E ninguém vai ganhar nada envergonhando um ao outro, denunciando um ao outro. Ninguém vai ganhar nada simplesmente fulminando o outro com o olhar. Ninguém vai ganhar nada. A igreja não vai ganhar nada. A igreja vai ganhar quando houver correção, quando houver confronto sadio entre os irmãos, de dizer um para o outro sem que nenhum brigue com o outro. Porque às vezes é o problema, as pessoas hoje não querem mais obedecer à Bíblia. A Bíblia diz assim, tem alguma coisa com seu irmão, vai a ele e fala. Alguém diz assim, não gosto, porque eu não gosto de me aborrecer. Então tu não gosta de obedecer à Bíblia, né? Fala a verdade. Se você diz, não quero, porque eu não quero me aborrecer, então diz assim, Deus, não quero fazer o que o Senhor está mandando. Vai para o inferno, Deus. Não é isso que a pessoa está dizendo? É ou não é? Deus manda fazer, ela diz, não quero fazer, para mim não tem outro nome. O nome disso é desobediência. Você pode até dizer assim, eu não gosto de fazer, mas eu tenho que fazer. Quem é que gosta? Chegar no outro, encarar, tocar num problema, na filha. Ninguém gosta. Mas é preciso fazer. Debaixo de amor, debaixo de autocontrole, de mansidão, domínio próprio, cheio do Espírito Santo. Fazer. Perguntar sem ofender. Ser perguntado sem se ofender. Tudo isso faz parte de um bom relacionamento que Deus espera de cada um de nós. O que está faltando na gente é ser um pouquinho mais exigente. Exigente conosco e tolerante com os outros. Se nós formos tão exigentes conosco como somos com os outros, muitas coisas iriam mudar. Porque a gente ia se consertar. E eu volto a dizer, se cada um limpar a sua calçada, a rua fica limpinha, irmãos. Se cada um for exigente, mas enquanto eu estou olhando para a calçada, o vizinho está sujo, olha lá, que miserável, não conserta a calçada. Olha lá, tudo cheio de cocô, de passarinho, de gato, de cachorro. Ele não conserta. E a minha? Eu não consigo ver a minha porque eu estou olhando para a dele. De repente a minha está pior que a dele. Lembra aquela história do vidro sujo? Vocês lembram disso? A mulher olhava pela janela e via, pô, a vizinha não sabe lavar os lençóis. O lençol está tudo embaçado. Um dia ela olha, o lençol está limpinho. Ih! Aprendeu ao marido dela, não, eu que limpei a vidraça. Entendeu isso? Por quê? Porque a gente olha e enxerga nos outros a sujeira que é nossa.
enxerga nos outros o problema que é meu, que é seu. Então o que está faltando é a gente mudar. Aquele velho, velho ditado: não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você mesmo. É isso que começa a mudar, gente, queridos. E eu quero terminar lendo contigo o Salmo 133. Um pequeno salmo de poucos versículos que diz tanta verdade de Deus para nós. Para ficar para o nosso encerramento da mensagem. Salmo 133. Diz assim: ó, como é bom e agradável viverem como? Unidos, quem? Os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A bênção de Deus está na unidade da igreja. A bênção de Deus está no ser agradável, a união entre os irmãos. Quanto mais unidos, quanto mais misturados, melhor. Quanto menos panelas, quanto menos separações, melhor para todos nós. Amém? É o que Deus está requerendo de cada um. Vamos fazer e vamos obedecer ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos louvar, irmãos, vamos orar, vamos falar com Deus, louvar ao Senhor com a nossa vida, com a nossa boca, com o nosso coração. Vamos refletir sobre aquilo que foi dito essa manhã, sobre aquilo que a palavra de Deus nos falou. Olhe para você agora, no que eu tenho errado, no que eu tenho deixado de fazer, o que a Bíblia está dizendo que eu preciso fazer. Vamos louvar. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Senhor nosso Deus, queremos, Senhor, ouvir e obedecer a Tua palavra. Queremos ouvir, conhecer, mas queremos obedecer, Pai. Tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que lemos esta manhã, que se torne prática em nossa vida. Amar ao Senhor sobre todas as coisas, com toda a força, com toda a intensidade, com todo o coração. E amar ao próximo como a nós mesmos. Resolve, Senhor, os nossos problemas, Pai. As nossas doenças, as nossas enfermidades de alma, de coração. Coração desassossegado, Pai, vem trazer paz esta manhã. A pessoa recalcada, com complexo de inferioridade, Pai, vem consertar essa manhã, Senhor. A pessoa que se tornou um porco espinho na sua vida, vem tirar esses espinhos, Senhor, para que ela possa sentir o abraço de alguém, para que ela possa sentir o carinho de alguém. Senhor, vem quebrar as barreiras dos nossos relacionamentos da igreja. Vem destruir as panelas, Senhor. Vem nos misturar todos num panelão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nos mistura, Senhor, uns com os outros. Somos farinha do mesmo saco, Senhor. Dá essa visão a cada um dos irmãos, Pai. Não há ninguém aqui que seja melhor do que ninguém. Todos nós carecemos da Tua misericórdia, da Tua graça sobre nós. Nos ajuda a amar, Senhor, cada vez mais. Olhar com os Teus olhos, Pai. Dá-nos os Teus olhos, Senhor, para olhar as pessoas ao nosso redor, especialmente aqueles que nos fizeram mal.
Dá-nos, Senhor, os teus olhos, Pai, para que nós possamos melhorar como igreja, para que a igreja nesse lugar seja bênção diante do Senhor, que os nossos relacionamentos sejam melhores a cada dia, neste ano e no próximo, a partir de agora, Pai. Melhore cada vez mais até a tua vinda. Aperfeiçoa a igreja no amor, Senhor. O amor é o vínculo da perfeição, e que nós sejamos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial, amando e sendo amados da maneira como o Senhor deseja. Tira toda a dependência emocional, financeira, todo relacionamento doentio, baseado em interesses, Pai. Quebra tudo isso no nosso meio. Nos dá relacionamentos genuínos, de paz, de amor e de fraternidade. Promove a unidade da igreja, que eu te peço, Pai, para que o ano que vem realmente seja o ano da evangelização, que nós sejamos um, como o Senhor deseja. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe você. Vamos louvar. Com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar, ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Próximo, como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao seu próximo, ame ao seu próximo, como se fosse você. Doesse mais em você. Ame ao seu próximo, como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Aleluia. Glória a Deus, manifesta o teu amor, Senhor, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. É vontade de Deus a nossa santificação, diz a Bíblia. E não há santificação, irmãos, se não houver relacionamento entre nós. Ser santo sozinho é muito mais fácil. Difícil é ser santo acompanhado, né, irmãos? E é o que Deus deseja para cada um aqui. Amém?